Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Peles de imagens ele chama de escritos, livros. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Os desenhos, no caso, seriam as letras e palavras. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Chapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem: agora é sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes. Perderão seu pensamento, e por mais que tentem chamar a imagem de Teose para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. As palavras de Almama e as dos Chapiri são as que prefiro. Essas são minhas de verdade, nunca irei rejeitá-las. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Eles não conhecem de fato as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagem e nelas não escreveram leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas. E eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles. Por isso os brancos as desconhecem desde sempre. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. Vi-as de verdade, bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de Acoana que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos que agora multiplicam minhas palavras e estendem meu pensamento em todas as direções. Não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles ao final as entendam e depois deles seus filhos e mais tarde ainda os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se isso ocorrer, os nossos não mais morrerão em silêncio, ignorados por todos como jabutis escondidos no chão da floresta. A imagem de Omama disse a nossos antepassados: vocês viverão nessa floresta que criei. Comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais. Abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Deem grandes festas. Convidem uns aos outros de diferentes casas. Cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. Não disse a eles: abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que eles matem, escavem seus solos e sujem seus rios. Por isso quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de peles de imagens que olhei. Estão bem fundo em mim. Faz muito tempo que Omama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento. E desde então nós a temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós xamãs bebemos o pó das árvores e a coana, que é o alimento do chapiri. Estes então levam nossa imagem para o tempo do sonho.
Por isso somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. Esse texto, apesar de talvez não ficar bem entendido ao completo, né, porque tem muitas referências que ele usa no livro que eu não vou trazer aqui, mas é um chamado para a gente se conectar mais, né? A pessoa que faleceu, que é amiga de amigos, estava desconectada das outras pessoas. E a gente, quando fica solitário, se perde nesse mundo, né? Então, essa segunda-feira anticapitalista, eu vejo que tem sido um movimento que tem unido a gente ainda mais de vários movimentos diferentes. Eu vejo pessoas aqui de diferentes lugares, e isso é muito massa. Davi Copenau Yanomami é um Yanomami, então vivos Yanomamis, passou o surto que, né, apareceu na mídia, mas eles ainda continuam em situação de vulnerabilidade. Não esqueçamos disso. E é isso.